Imagina a cena: uma praia, centenas de pessoas, tendas, rituais, um grande festival religioso prestes a começar. É lindo, né? Mas a história que a gente vai desvendar aqui hoje não é sobre o que a gente vê, é sobre o que não se vê. É sobre o trabalho invisível, meticuloso, que faz tudo isso acontecer. Pois é, como é que se faz isso? Como se pega 400 metros de praia aberta e transforma num espaço sagrado para um festival gigante? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, no planejamento detalhado de um dos maiores eventos religiosos afro-brasileiros. E olha, é um esforço logístico intenso. É uma aula de gestão que começa muito, mas muito antes de a primeira pessoa pisar na areia. Então vamos lá, o desafio aqui é gigantesco. Pensa numa tela em branco. É basicamente isso. A missão é impor ordem num espaço que é vasto, vazio, e transformar aquilo num ambiente que seja funcional e principalmente seguro para centenas e centenas de pessoas. É uma tarefa, nossa, monumental. E quando a gente fala em vasto, não é exagero. Estamos falando de uma faixa de 300 a 400 metros de praia. 400 metros. Isso é quase o comprimento de 4 campos de futebol, um atrás do outro. E cada centímetro disso precisa ser gerenciado com uma precisão quase militar. Não tem espaço para erro. O planejamento tem que ser simplesmente perfeito. E no fundo, tudo se resume a uma única frase, um mantra, que guia cada decisão, cada regra. Se não vira bagunça. Simples assim. Porque sem um protocolo rígido, aquilo tudo vira um caos. E um caos de energia que poderia atrapalhar todo o propósito sagrado, todo o axé daquele momento. Então, o objetivo número 1 é evitar a tal da bagunça a todo custo. Ok, então como é que essa ordem toda sai do papel e vai para a areia? Vamos para a parte prática. Vamos ver como esse princípio de organização é desenhado literalmente na praia. Esse trabalho começa bem cedo, de madrugada. Olha só que interessante. O próprio processo de marcação é quase um ritual. Tudo acontece entre 6 e 8 da manhã. É uma janela de tempo bem curta antes da chegada das equipes de montagem. Nesse período, cada espacinho de tenda é medido e marcado com estacas. É um trabalho de uma precisão absurda, porque é isso que vai definir a estrutura inteira do festival. E o objetivo aqui tem nome e sobrenome. Reto e alinhado. É inegociável. Imagina, aquela fila de 400 metros de tendas precisa estar perfeitamente reta. E não é só por estética, não. Isso garante que o espaço seja distribuído de forma justa para todo mundo. E, claro, garante a organização visual e estrutural. Tem até uma técnica. Uma pessoa fica numa ponta, a outra lá na outra ponta, e vão ajustando, tudo para ficar impecável. E essa preparação não para. Olha só como são as primeiras 24 horas. O pessoal da marcação chega às 6 da manhã. 2 horas depois, às 8, já entram as equipes de montagem. Às 4 da tarde, primeira troca de turno. 10 da noite, os eletricistas estão finalizando tudo para a noite. E às 11, começa a vigilância, com 2 pessoas guardando o local a noite inteira. É um esforço contínuo, 24 horas por dia, só para preparar a estrutura. É um verdadeiro balé logístico que rola muito antes de qualquer celebração começar. Beleza, o espaço físico está montado. E agora? Agora, a gente entra no sistema humano. E pode acreditar, as regras para quem está na organização são tão rigorosas quanto as da montagem. E aqui tem a regra de ouro. O mantra da equipe de coordenação é esse: a tenda não pode ficar sozinha. Essa frase simples dita absolutamente tudo, cada movimento, cada horário. Porque a tenda administrativa, ela é o cérebro da operação. Ela não pode de jeito nenhum ficar vazia. E para garantir que a tenda nunca fique sozinha, eles têm um sistema de patrulha super meticuloso. Funciona assim: uma pessoa fica lá, na tenda administrativa, garantindo a base. Enquanto isso, a outra sai para patrulhar. Ela anda uns 150 metros para um lado, volta e aí eles trocam. O ideal é que essa patrulha seja feita pelo calçadão, sabe? Para ter uma visão de cima, mais ampla. Com isso, eles garantem vigilância constante no festival inteiro, sem nunca, jamais deixar o centro de comando vulnerável. Mas por que essa regra é tão importante? Não é só para estar lá. É sobre proteger ativamente o evento. Primeiro, a segurança, né? Evitar roubo, vandalismo. Segundo, a integridade do espaço, para ninguém que não foi autorizado chegar e montar acampamento ali. Terceiro, a ética. Garantir que aquele espaço sagrado seja cuidado e respeitado o tempo todo. E por fim, a prontidão. Estar sempre presente para resolver qualquer problema que apareça. Cada um desses pontos é uma camada de proteção para o sagrado. Tudo bem, as regras internas são rígidas. Mas e as pressões externas? E os participantes? E os riscos que a gente simplesmente não controla?
Como é que se gerencia o incontrolável? A ferramenta-chave para isso é uma coisa chamada termo de responsabilidade. É um documento com validade legal e ele faz uma coisa muito inteligente. Ele transfere a responsabilidade. Cada líder de grupo, cada pai ou mãe de santo assina esse termo e se torna oficialmente o guardião do seu próprio espaço. Isso força uma responsabilidade que é ao mesmo tempo individual e coletiva. E a partir desse termo surgem algumas obrigações bem claras para os participantes. Primeiro, todas as licenças têm que estar dentro da tenda, fáceis de achar para uma fiscalização. Segundo, todo o lixo, principalmente os resíduos dos rituais, tem que ser ensacado e levado embora no final. Terceiro, não pode usar certos equipamentos elétricos de alta voltagem, tipo fritadeira, que é perigoso. E um ponto crucial, ao final de tudo, é preciso fazer o check-out formal na tenda da administração. Cada regrinha dessas é um fio que compõe a teia de segurança, legalidade e respeito que sustenta o festival. Ok, isso resolve a parte das pessoas. Mas e o clima? Como é que se lida com riscos que ninguém pode controlar, como um vento forte ou uma chuva de repente? Essa talvez seja a maior ameaça externa de todas, a própria natureza. A resposta, de novo, está no protocolo. Um protocolo claro e, mais uma vez, inegociável. Para o vento, por exemplo, existe um limite. Com ventos de até 15 km por hora, tudo bem, a montagem cebe. Entre 15 e 20 já fica arriscado e o trabalho provavelmente para. Agora, acima de 20 km por hora é proibido. Simplesmente não se monta. A própria organização descreve isso como insano e irresponsável. A segurança vem em primeiro, segundo e terceiro lugar. Chegando até aqui, a gente pode pensar que é só logística, né? Mas agora a gente vai conectar todos esses pontos. Vamos entender como todo esse planejamento intenso, na verdade, é também um ato de devoção. Sabe aquela desculpa clássica de mas ninguém me avisou? Então, para que isso simplesmente não aconteça, existe todo um protocolo de comunicação antes do evento. O objetivo é garantir que não reste nenhuma dúvida. Cada líder de grupo, cada responsável precisa estar totalmente ciente de todas as suas responsabilidades. E essa comunicação não é um "Oi, tudo bem?", é uma ligação estruturada com um checklist. Olha só o nível de detalhe. Eles perguntam: leu o termo de responsabilidade? Se a resposta for não, eles orientam a ler. Já sabe o horário de chegada? Qual o veículo? Confirmam o aluguel de cadeiras, flores, e explicam de novo as regras elétricas, o processo de validação. É impressionante, cada pergunta ali foi pensada para preparar, informar e alinhar as expectativas de todo mundo. E aí a gente chega no porquê de tudo isso. Essa citação aqui é muito poderosa. Ela revela a verdade por trás de tanta organização. Se nós não tivéssemos coragem, disposição de defender os nossos direitos, nós estaríamos sem energia lá. Ou seja, toda essa organização não é só para ser eficiente, para ser bonito. É uma defesa necessária contra as pressões, muitas vezes da própria prefeitura, que poderiam simplesmente cancelar o evento. É, no fundo, um ato de resistência. E é aqui que tudo se amarra. Esse planejamento todo, esse trabalho invisível, não é só administração, é muito mais. É uma forma de proteger a comunidade. É uma defesa do direito de celebrar sua fé, o seu axé. É o que garante a sobrevivência, a segurança e, acima de tudo, a dignidade do sagrado em um espaço que é de todos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta, uma reflexão. Qual é o trabalho invisível que sustenta os eventos importantes na nossa vida, na nossa comunidade? Da próxima vez que a gente tiver uma festa, um festival, um encontro, vale a pena parar um segundo e tentar enxergar essa arquitetura invisível. Tentar ver todo o esforço que permite que a magia ou a fé simplesmente aconteça.